pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui pra vocês. Esse é daqueles que vocês gostam, um pouquinho mais longo. Não é tão longo, mas ele é poderoso. Gosto desses. E você? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos e vamos direto a esse relato de hoje. Ela diz assim: olá Cris, tudo bem? E ela já responde por mim, ela fala assim: claro que você está bem, pois você é uma pessoa iluminada por Deus. Em meio às aflições, graças a Deus, estou bem, para honra e glória do Senhor. E ela continua: quero que saiba que você se tornou minha grande amiga, companheira e aliada nessa caminhada de recomeço, cura e restauração. Glória a Deus, que lindo! Amo. E ela diz: me chame de borboleta, pois estou no processo de transformação. Mas o meu nome é, e ela falou o nome dela, eu vou chamá-la de Maria. Meu nome é Maria. Vamos lá contar como tudo aconteceu. Preparados aí? Preparadas? Eu estou. E agora ela começa pela parte 1. Ela diz: eu nasci na Inglaterra, mas eu moro no Brasil. Ela diz: o meu pai mudou para lá. Ele também é de outro país e a minha mãe também é da Inglaterra. Ela é descendente de índio, olha que interessante. E ela diz que ela mora no Brasil já faz 18 anos. Ela diz: tive uma infância difícil marcada por muitas tristezas, dores, abusos e violência máxima. Éramos 10 irmãos, hoje restamos 8, já que 2 partiram com Deus. Eu sou uma das últimas filhas, como disse. A nossa vida não foi fácil. Meu pai era um alcoólatra, psicopata e narcisista que nos maltratou muito. Ele nos agredia fisicamente e psicologicamente. Batia brutalmente na minha mãe e em nós também. Nos fazia torturas físicas, tipo nos abrir a pele com uma cinta e depois colocar água com sal. Nos deixava ajoelhados no milho, segundo ele, para nos educar. E a gente ia numa igreja e posso dizer que a minha fé é cristã, e ela põe entre parênteses: no momento estou afastada da igreja. E assim, nesse lar de gritos, brigas, contendas e muito abuso, a minha mãe aguentou 22 anos, até que meus irmãos mais velhos cresceram e começaram a fazer o abuso reativo contra meu pai. E então ele viu que o feitiço virou contra o feiticeiro, então um dia fui embora de casa. Olha, Cris, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meus irmãos mais velhos ajudaram a minha mãe, já que ela tinha 4 crianças ainda. A minha mãe nunca tinha trabalhado fora, foi difícil, mas saímos adiante. E ela dizia: a vida melhorou. Tanto ajudávamos a minha mãe, estudávamos, cuidávamos da rotina da casa, estávamos felizes, podíamos andar de bicicleta na rua e olhar TV, tranquilos. Olha isso, gente, já começa uma história marcada por um pai psicopata, totalmente agressivo, abusivo. Só que aí que aconteceu, os filhos foram crescendo, né? E os homens então se posicionaram. E aí ele não conseguiu lidar, né? Não conseguiu. São 10 filhos, imagina quantos estavam ali de pé se posicionando. E ele não pôde mais agredir a mãe, provavelmente eles se colocavam ali adiante e ele viu que não ia conseguir. Gostei do que você escreveu aqui. Sim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Pensa que vai ficar assim o resto da vida? E aí ele foi-se embora. Glória a Deus, e aí vocês puderam viver, né? Agora ela foi para a parte 2. Ela diz: um dia depois de 3 anos, o meu pai retornou para casa, como se não tivesse acontecido nada, como se nada tivesse acontecido, depois de andar com diversas prostitutas, andar embriagado e não ter nenhuma responsabilidade com os filhos, e nossa paz acabou. Gente, ele voltou e vocês deixaram ele entrar. Ele queria retomar o casamento e minha mãe disse a ele que o casamento deles era como a morte, não tinha nada mais que fazer. E eu me lembro, esse homem se enfureceu, pegou a bicicleta dele e saiu. Era um domingo, 23 de agosto, e a gente tinha visita aquele dia. Minha tia e primos vieram almoçar com a gente. Quando era 1 da madrugada, ele bateu na porta e a minha mãe ingênua abriu. Ele chegou xingando ela de todos os mais baixos palavrões. Perguntou quem estava na casa, ela respondeu: eu e as 4 crianças. Minha mãe omitiu que uma das gurias mais velhas também estava na casa, e quando ela ouviu a voz dele, abriu a janela e pulou para pedir socorro, já que a minha irmã mais velha morava nos fundos do nosso terreno. Gente do céu, você acha que é um pai? Você tem 10 filhos com o homem entra, né, louco, monstro,
Esse povo, gente, eu falo que esse povo não é ser humano, não. Esse nível aqui, ou o homem vive possuído por demônio ali constantemente, ou ele é o próprio demônio. Eu acho que a segunda opção é a mais correta. O que você acha? Diz aí. Que é isso, gente? Glória a Deus, sua mãe, né, omitiu que a mais velha, ela tava lá também, ela foi buscar ajuda. Senão, o que ia ser de vocês? E agora ela vai pra parte 3. Tô amando esse relato. E você? Fala aí. Pronto, ela diz: Cris, a sessão de tortura foi tão grande, meu Deus, ele estava bêbado e falava que iria matar a minha mãe e depois colocaria fogo na casa com a gente dentro. Nós chorávamos tanto em silêncio, pedindo misericórdia a Deus. Ele discutia com ela e de repente puxou uma faca e deu uma facada no abdômen da minha mãe. Quando ia proferir a segunda, ela pegou a faca e lutaram até que a faca quebrou. E ela foi muito corajosa, coitada, quase perdeu a mão. E como era gordinha, a ferida fechou e o sangramento ocorreu por dentro. Se passou como 30 minutos e a polícia invadiu a casa, prenderam meu pai. Prenderam ele. Ele entrou por uma porta da delegacia e saiu por outra. Nesse tempo as leis eram bem diferentes do que agora. Minha mãe foi hospitalizada, fizeram uma laparotomia nela e ficou 15 dias na UTI. Que dias tristes e angustiantes. Meu Deus mesmo. Você acha que você está casada com um homem e você está vivendo um inferno na terra. Como é que pode uma coisa dessa, gente? O marido, o pai dos filhos dela faz isso com ela? Onde que existe humanidade, algo de humano nesse homem? Onde que existe amor, empatia? Ele não pensou em ninguém. O ódio é tanto, né? Fez o que fez, os filhos se posicionaram. Depois de 3 anos ele volta como se nada tivesse acontecido, né? Deus é mais, gente, que história forte mesmo. E ela fala: por fim a mamãe se recuperou e saiu do hospital. Eu tinha 11 anos na época e fui levar um chá para minha mãe e escutei de trás da porta ela dizendo que tinha muito medo e queria ir embora, mas não poderia levar todos nós. No caso, ela põe entre parênteses os 4 filhos. Fiquei desesperada e quando foi à tarde desse dia, a mamãe nos deu a notícia que iríamos nos separar. Ela iria embora para outra cidade, para outro país, para morar na casa da minha avó com o meu irmão caçula, e os 3 restantes iríamos para a casa de parentes, todos separados, claro. E ela diz: o dia que mamãe se despediu de nós para viajar, pensei que morreria e nos abraçamos todos os filhos e ela no meio e choramos copiosamente. Gente, que triste. Você chega a entender o que é você, um cara desse, um psicopata, e você ali entre a vida e a morte tentando se salvar para fugir e ir embora para outro país e tem que separar dos filhos, gente. Que triste, meu Deus. Agora ela vai para a parte 4. Os meses se passaram e as saudades eram imensas, até que um dos meus irmãos mais velhos, que também morava na cidade da minha avó, veio nos buscar. Meu Deus, esses 1.200 quilômetros pareciam que não tinha fim. Por fim chegamos e vimos que a mamãe não estava muito recuperada. Estávamos na casa da minha avó materna, no caso, e um dia o irmão caçula da minha mãe, um bêbado drogado, nos expulsou da casa e minha avó, ela não disse nada. E adivinha, Cris, o que aconteceu? Fomos parar em casa de parentes, todos separados novamente, e agora começa uma das partes mais tristes desse relato. Meu Deus, ainda tem mais tristeza nisso? Meu pai do céu, peraí, vamos fazer uma resumida aqui. Primeiro capítulo, ela conta, né, que ela nasceu na Inglaterra. Lógico que tudo aqui eu mudo, tá, gente? E daí ela mudou pro Brasil com 18 anos, esse pai psicopata, alcoólatra, violento, batia na mãe, batia nos filhos, daí os filhos cresceram, os homens se posicionaram, o feitiço virou contra o feiticeiro, os filhos puseram ele pra correr, ele foi embora da casa e ela disse que foi um dos dias mais felizes da vida dela. Eles puderam então assistir televisão, andar de bicicleta, coisa que eles não podiam nunca. Na segunda parte ela conta que ele retomou depois de 3 anos, apareceu do nada, que saiu com várias prostitutas, nunca teve responsabilidade com os filhos, 3 anos sumiu, né? Não manda um tostão para comprar um arroz, um feijão, e aparece depois que vai pra gandaia, né? E ele queria retomar o casamento e a minha mãe disse que não tinha mais nada ali. Ok, ele se enfureceu, pegou a bicicleta dele e saiu, e depois volta no meio da madrugada, entra na casa, a filha mais velha que tava lá saiu pela janela e foi pedir socorro. Nisso, parte 3, o homem pega a faca, começa a discussão, dá uma facada no abdômen dela, ela consegue pegar a faca da mão dele e aí vira aquela guerra,
Imagina, ela podia ter morrido, podia ter matado o homem. No fim, depois de tudo isso, a polícia vê tudo isso, vê que ela tá lá, foi parar na UTI, fica 15 e o homem entra por uma porta e sai pela outra, gente. Como assim? O que é? Todos os delegados dessa prisão, dessa cadeia, dessa delegacia eram psicopata que nem ele? Só pode, né? Pronto, parte 4. Os meses passaram, ela já agora, né, a mãe pelo desespero, se eu continuar aqui eu vou morrer, vou me embora para outro país, para casa da minha mãe, e teve que deixar os filhos, só foi com o bebezinho, com o irmão caçula. Pronto, aí depois o irmão mais velho busca ela e os irmãos, né, mais novos, vai lá pra mãe, a mãe vivendo lá uma situação com o irmão caçula da mãe dela. Um bêbado drogado expulsou ela da casa e aí foi todo mundo de novo, cada um para um lado. Agora a parte 5 ela diz que ainda vai ficar pior. Então nos separamos novamente, uma prima que tinha uma criança de 3 anos me levou na sua casa, já que eu seria útil para cuidar da menina. Minha prima tinha 27 anos e o marido 29. Um dia ela estava tomando banho e o marido entrou no quarto para dar um beijo na sua filha e como estava dormindo, ele aproveitou e se deitou na minha cama. E começou a me tocar e eu quis gritar, mas a voz não saiu. Meu pai do céu. No dia seguinte, ele subiu no apartamento, já que ele era zelador do prédio, e me disse que isso era normal e que não podia contar nada para ninguém. Eu tinha tanto medo com todos os traumas que eu tinha e me calei. Cris, esse homem me pegou de mulher dele e eu era bem encorpada, aparentava mais idade. E não sei como não engravidei, porque já menstruava, a minha prima saía para trabalhar e a menina ia para a escolinha, ele subia e me abusava de todas as formas mais asquerosas possíveis. Assim se passaram 5 meses e um dia o meu tio foi nos visitar e eu grudei nele e pedi pelo amor de Deus que eu queria morar com ele e ele me trouxe. Glória a Deus, meu pai do céu. Parte 6. No fim, todos voltamos embora para minha terra, minha mãe alugou uma casa e aparentemente a vida melhorou. Eu passei toda a minha adolescência com depressão, não queria namorar, voltei para a igreja, estava tocando a vida e até que enfim eu me apaixonei por um rapaz da igreja que não me correspondeu e me entristeci novamente. Então saí da igreja e foi a pior burrada que eu fiz. Agora com 20 anos, conheci o pai da minha filha mais velha, um homem de 30 anos, mais velho que eu. 30 anos mais velho, meu pai do céu! Meu primeiro narcisista era um homem petulante, orgulhoso, soberbo e achava que era da sua propriedade. Como tinha dinheiro, se achava. Sofri muito, mas quando a minha filha, ela tinha 2 anos e 7 meses, me convidaram para fazer uma excursão nessa cidade que atualmente moro, no Brasil. Viemos conhecer uma igreja e eu me encantei e soube no momento aonde eu iria morar com a minha filha. Depois de 5 meses eu estava imigrando para o Brasil. E foi bem difícil com uma menina de 3 anos sem saber falar português e sem R$1 no bolso. Apenas tinha a minha coragem e esperança de uma vida melhor. E aí agora a parte 7. A vida melhorou muito, comecei a me congregar, trabalhar e cuidar da minha filha. Eu estava feliz, tive grandes experiências com Deus, tinha saudades da minha família, mas as visitava com frequência. E depois de 2 anos conheci o pai da minha segunda filha. Foi num almoço na igreja, ele era um homem bondoso, gentil e fez conexão imediata com a minha filha. Falei com o pastor que me contou a história desse rapaz e me disse que no passado foi usuário de drogas e era um boêmio. Eu não achei problema, já que acreditava que todos que estavam na igreja eram santos. KKKKK, né? Tá lá na igreja. Poxa, se tá indo pra igreja é porque é uma pessoa de Deus. Só que não, nem todos. Só Deus sabe o que vai aqui, ó, no coração, as intenções. E aqui, ó, também. A não ser que Ele nos revele, né? Porque muitas vezes Deus revela o mundo espiritual pra gente e realmente o que tem ali dentro. Discernimento de espírito é libertador e assustador também. Continuando, ela diz... Coitada de mim, eu tinha 26 e ele 34, esse também não era tão mais velho, né? Nos casamos rápido e começamos nosso pequeno lar. Com 1 ano de casados, veio minha filha, minha segunda filha. Foram 2 meninas. Ela foi um raio de sol que nos aqueceu e nos uniu mais ainda. Ele era um bom marido e pai para as 2 meninas. Trabalhamos muito, compramos nosso apartamento e nosso primeiro carro.
Ele era professor de música de crianças na escolinha dominical. Tudo marchava bem. Foram tempos bons, 3 pontinhos, até que nos mudamos para o nosso apartamento. Meu marido pegou um serviço de zelador num condomínio e não tinha hora de chegar em casa. No início não desconfiava de nada, até que começou a chegar cada vez mais tarde. E um dia quebrava o carro, outro dia pediram para fazer hora extra, e assim eu comecei a ligar o alerta. Vai chamar a bandeira vermelha, Cris? Vamos lá, né? Não podemos perder o costume. Aí, galera, tantas já foram aqui nesse relato, né? Pronto, ela diz, pensei que estava me traindo porque o dinheiro não aparecia e um dia desapareceu 2 dias, dei parte na polícia. Estava desesperada até que depois de 2 dias apareceu todo sujo, fedendo e eu o coloquei contra a parede, ele confessou e pasmem! Ela fala assim, gente, ele recaiu nas drogas de novo, meu Deus, que sofrimento, caí no inferno e não sabia como lidar com essa situação. Minha depressão voltou, comecei a ficar irritada, brava, muitas vezes até com as minhas filhas. Ele não trabalhava, mas porque durava 2 ou 3 meses em cada emprego. E adivinhem o que aconteceu? Eu tive que assumir toda a responsabilidade da casa e da família. Trabalhava meio turno num hospital e o outro meio turno limpava 16 casas. Uau! Minhas filhas estavam tristes, abandonadas e eu tomava 4 tipos de remédios psiquiátricos para levantar da cama. E o bonito na farra só queria saber da maldita droga. E Cris me roubou, me expulsou, paguei dívidas dele, paguei traficantes. Um dia cheguei do trabalho, estava na lavanderia e o vizinho deixou o portão aberto e entrou um casal de agiotas. Exigiam que pagasse a dívida dele, já que foi ele que falou para eles que eu iria pagar. E isso foi a gota d'água. E depois de eu internar ele 5 vezes, já tinha passado 5 anos que ele recaiu, foram 7 anos de boa convivência e 5 no inferno. Então decidi me divorciar. Ele não ofereceu resistência, já que queria ir viver a vida louca, e foi assim que a minha família se despedaçou. Eu estava em depressão, triste, cansada, derrotada e não tive forças para continuar indo na igreja e fiquei em frangalhos. Gente do céu. Forte. Continuando agora a parte 8. Estava em pedaços, triste, já não ia na igreja, totalmente vulnerável. Então, depois de 4 meses que finalmente estava sozinha, recebi uma solicitação no Facebook. E conheci o Príncipe Encantado. Eu aceitei, já que conversava com várias pessoas, só não me envolvia sexualmente. Então isso foi numa sexta-feira, tipo 9 horas da manhã, me mandou um oi linda. E ela fala coisa ridícula que só depois da revelação a gente enxerga. KKKKK. Então eu o cumprimentei e disse que estava em horário de trabalho e se ele quisesse conversar eu chegava às 19 horas. Cris, quando foi 19h02, ele falou, oi gata, entrei para casa e começamos a conversar. E ele me contou que era separado, que a louca da ex-mulher o traiu. É só Deus, a conversa sempre é igual, é a mesma. Chega na lábia, oi gatinha, oi gatona, oi lindona. Né? Agora a história é triste, ele foi largado, abandonado, traído, a ex-louca. Né? Ela fala sempre igual, né? Esses seres das trevas, demônios. Ela disse que ele falou que ele tinha um filho de 13 anos que ele criava sozinho. Olha lá que bom pai, hein? Porque a ex-mulher entregou a guarda para ele quando o menino tinha 3 anos. E eu pensei, minha nossa, que homem caído do céu, é um anjo. Porque um homem sozinho criar uma criança só podia ser um bom homem. Ela diz, coitada de mim, Cris. KKKKK. Mas como você disse, não tinha revelação. Então, ele me convidou para tomar um sorvete. No dia seguinte, ele disse, marca você o lugar. E eu marquei num shopping. Eu conhecia todo mundo lá. E eu não achei nada demais em conhecê-lo ali, né? Conhecer alguém. Afinal, eu estava divorciada e nada me impedia. Então, no sábado, às 19h, nos encontramos no lugar marcado. E ele não fazia meu tipo de homem nem um pouco. Ele é um homem baixinho e miúdo. KKKKK. Mas a história dele me tocou de uma maneira que conversamos 3 horas. Quando eu disse, tenho que voltar, minha menina está sozinha em casa, minha pequena tinha 12 anos. Pronto, aí parte 9, ela diz, Cris, esse homem me trouxe gentilmente na porta de casa e no outro dia começou o love bombing.
Ele me dizia que eu era maravilhosa, bonita, que de longe dava pra ver que eu era uma mulher decente, que se apaixonou por mim e eu caí como uma pata. Nos conhecemos 20 de novembro e dia 23 de dezembro eu estava me apresentando para a família que mora também perto de mim. Ela diz, eu achava o máximo, achava que era um homem de compromisso. Eu senti que a mãe e as irmãs dele me tratavam bem, mas não me deram muita chance de amizade. Mal sabia eu. Era a quinta mulher. Ai, 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 eu era a quinta mulher oficialmente. Não lhe durava mais que 2 meses cada relação. E eu iludida no love bombing. Eu era sua princesa, sua linda, o amor da sua vida. Segundo ele, nunca amou como me amava. E ela dá risada de novo. Eu jamais tinha ouvido falar todas essas declarações. Eram cartas de amor no Facebook e eu levantava e me encontrava em um story nas redes sociais cheio de amor. Eu acredito que os amigos dele das redes sociais estavam de saco cheio com tanto amor. Coitada de mim. Passamos o Natal, a virada de ano juntos, quando no dia 22 de janeiro de 2022 veio, a filha e o genro dele visitá-lo. E eu estava com eles na casa dele, já que só namorávamos na época, fazia 2 meses que estávamos juntos, então no final desse dia tocou meu telefone e me avisaram que a minha mãe faleceu. Nossa, meus sentimentos. Quando eu comecei a chorar, mas ela disse que não foi nada escandaloso, né? Comecei a chorar, nada escandaloso. Eu fui falando ao telefone com a minha irmã, chorando, me lamentando, e ele ficou sentado na cadeira, na calçada. Foi o genro dele que trouxe um copo de água e ele e a filha ficaram mudos. Eu entrei dentro da casa para pegar a minha bolsa e um Uber e ele foi atrás e me disse, não vou poder te levar porque bebi e não posso dirigir. Até ali, tudo bem. Eu vim para minha casa, consolei as minhas filhas e minha irmã que estavam desoladas, já que sabíamos que não poderíamos ir no velório por causa da pandemia. As fronteiras ainda estavam fechadas, meu Deus. E ela fala, Cris, choramos, nos abraçamos e ficamos a noite inteira velando a minha mãe em espírito. Pensa numa coisa triste. No dia seguinte me dei conta que ele não me ligou, nem mensagem me mandou. Então eu burra liguei para ele achando que tinha acontecido algo. E pasme! Vários pontos de exclamação. Me encontrei com um homem frio, totalmente diferente ao que eu conheci. Me dizendo que ele não iria vir me ver porque estava profundamente chateado comigo porque fiz muita choradeira na frente da casa dele, que os vizinhos iam achar disso. Que os vizinhos... Ai, meu Deus do céu, o que os vizinhos vão achar disso? E ela fala, meu Deus, eu não acreditava. E eu só falei, poxa, a minha mãe que morreu não é qualquer um, né? Nesse momento minhas lágrimas rolavam na minha face. E ela fala, só Deus para nos dar força. Ele me ignorou totalmente, tirou o status de relacionamento das redes sociais. No sábado de manhã fizemos um passeio com a visita dele e ele postou, estou com a minha esposa que amo. E no outro dia tirou porque ficou chateado por causa da minha atitude. Gente, que loucura! Sim, os dias se passaram e uma semana depois me manda mensagem, todo arrependido, que foi um idiota, que não sabia que lhe aconteceu e blá blá blá. Primeira grande bandeira vermelha, Cris. Primeira? Primeira grande? Essa tem que ser a gigante. Deus já te livrando, mostrando quem era o ser. Meu Deus, que falta de empatia, que crueldade, que monstro. Meu Deus do céu. Isso não é normal, gente. Nossa. Mas tudo bem. Continuando, ela fala, Cris, levanta a bandeira. Sim, gente, eu o perdoei, estava vulnerável, triste, sofrendo pela morte da minha mãe e sem meu suposto amor. Ele veio me buscar no final da tarde desse dia e fui posar com ele. Gente, aonde estava a minha cabeça, ela diz. Os dias se passaram, ele um amor, passeávamos, me escutava, me dava carinho e nisso era muito bom, porque abrindo os parênteses aqui, no sexo é um boy miojo. Que é isso? Boy miojo, nunca ouvi falar essa expressão. Ela fala, eu não entendia que me prendia tanto a esse homem. Enfim, então devia ser ruim. Boy miojo. Aí ele teve a ideia de morar junto. Deixei
o meu apartamento e fui morar de aluguel junto com ele, minha filha e o filho dele. No transcurso da convivência, o menino, meu enteado, começou a me contar que era promíscuo e que não durava com nenhuma mulher. Falando do pai, que o pai era promíscuo, é isso? Ok, que ele iludia todas e depois descartava como lixo. E também me disse que a mãe dele, a primeira mulher, sofreu e comeu o pão que o diabo amassou. Mas eu cega pensava, comigo vai ser diferente. KKKKK. Dia 18 de fevereiro fomos morar oficialmente juntos. E eu pensava, por fim, a minha família margarina iria acontecer. Que Deus me deu. Coitada, ela ri. 2 meses depois, estávamos sentados no sofá e chega uma mensagem no Messenger. Era uma colega de aula da minha filha cobrando ele por ser tão injusto e deixar os afazeres domésticos só para minha filha e poupar o filho dele. Nossa, ele estourou, foi uma guerra em casa. Ele chamou a minha filha, ofendeu ela, chamou ela de cobra porque ela tinha ido desabafar com a colega e eu fiquei sem reação. E no dia seguinte não foi trabalhar e disse que eu não fosse também. Eu achei estranho e ele colocou no carro nossas coisas. Ele colocou no carro nossas coisas, alguns móveis, camas e roupas, forno e coisas que tinha levado da minha casa e me trouxe, me largou, me descartou e disse que jamais iria morar com uma cobra, no caso a minha filha, pois ela tinha dito coisas que eram a verdade, nada mais. Foi um desabafo de adolescente, meu Deus, eu fiquei sem chão. Voltamos para casa e minha filhinha entrou em depressão porque achava que tinha estragado a minha felicidade. Meu Deus do céu, mais um daqueles que é livramento de Deus. Pessoa mostrou ser mais um monstro que não mudou, né? Na verdade, ele nunca deixou de ser. Passaram-se 15 dias e lá vem ele de novo arrependido. Não dá, gente. Cheio de amor, disse que agiu precipitado e adivinhem, perdoei. De novo, eu o amava e voltamos com minha filha a morar com eles. Só que depois disso eu comecei a sentir que algo estava muito errado no meu interior. Era como se algo me gritasse, cai fora. Mas eu não entendia, ele estava no maior love. Mais um dia, do nada, fomos numa loja, os 4, para comprar um tênis para ele. Ele gostava de um tipo específico de tênis. Entramos na loja e eu falei, amor, tem que ser esse tênis específico porque tem um monte de tênis na promoção. Nossa, vocês não imaginam, ele se virou como um demônio e me disse, você acha que porque eu estou contigo, isso te dá o direito de escolher o tênis que tenho que usar? Meu Deus, fez um escândalo e saiu da loja sapateando. E nós fomos atrás dele, me xingou. Chegamos em casa e me fez o tratamento de silêncio durante 3 dias. E aí começou a me tratar mal. Quando queria, me comparava com as ex dele. E um dia, na hora da intimidade, me falou que ele teve uma mulher em especial que era fogo na cama, bem melhor do que eu, gente do céu, lá no ato, né? O que você faria? Me fala. Só estando lá na hora, né? E eu disse, é mesmo? Deixa eu adivinhar, ela não te quis porque você é um miojo? E ultimamente, nem 30 segundos tu aguenta e termina o trabalho. E ela dá risada. Eu achei que esse dia iria apanhar e eu fui mudando com ele, respondendo as grosserias que me falava. Então ele sabia que era questão de tempo para eu me separar. Veio novamente com o amor falso dele, me propôs casamento no civil para me provar que eu era a única mulher que supostamente ele amou. Ele dizia que jamais quis se casar no papel com ninguém. Mal sabia eu que eu fui a única boba que aceitou. Ai meu Deus, ela aceitou. E ela dá gargalhada. Então nos casamos com 1 ano de convivência e aparentemente tudo estava em paz. Até que ele não quis pagar mais o aluguel e quis se mudar para o meu apartamento. Eu aceitei porque eu fazia todas as suas vontades. Morávamos bem, eu ajudava em tudo. Era viagem para visitar a mãe dele quando queria, era almoçar fora, ir para a praia. Total, a boba aqui ganhava 2 vezes mais do que ele. Eu era como uma mãe para ele. Comprava tênis, faltava no serviço para levar o menino no médico, assim por diante. Muitas vezes me fazia de cega porque o menino era exatamente preguiçoso. Exatamente não, extremamente. Eu tô lendo tudo errado. Extremamente preguiçoso. E eu cobrava a limpeza da casa da filha, da minha filha. Já que trabalho em 3 empregos.
Meu Deus do céu. Para os filhos dele, para ele você fazia tudo. E para sua filha você comprava dela limpar a casa. É isso que eu tô vendo aqui? É isso? Aham. Já que trabalho em 3 empregos, não posso ser injusta com o alecrim dourado, porque era ele quem cozinhava, pelo menos isso. Nossa convivência piorou. Eu não aguentava mais o jeito dele. Me dava tratamento de silêncio por nada. Triangulava, sempre tinha alguém que queria esse belo homem. KKKKK. Era grosseiro por qualquer coisa, era ciumento. Quando tirei a carteira de motorista foi um inferno, me xingava. Quando errava, um dia me mandou tomar naquele lugar. E quando consegui, por fim, me marcou no Facebook e me fez uma baita declaração que sabia que eu conseguiria. E ela dá risada, gente do céu. Muitas pessoas, inclusive mulheres, criam trauma e depois não conseguem dirigir, nem tentam mais, não passa. É um estresse, é um trauma que fica porque eles fazem o inferno, grita, fala que você não sabe dirigir, fala que você vai matar alguém, aí depois a pessoa nunca dirige porque acha que vai matar alguém. O medo de causar um acidente ou prejudicar alguém faz com que essa pessoa nunca mais encoste num carro, num volante. É surreal. Deus é mais, tem que tratar isso aí. Pronto, agora ela chegou, né? Chegamos na parte 10, na parte final. E ela diz: eu comecei a ter o abuso reativo, não aguentava mais, estava decidida a me separar, já não era só ele que nos infernizava. E ela põe entre parênteses: incluo minha filha. Era o menino dele também. Tudo que é coisa era racismo, bullying, preconceito. Comecei a notar que qualquer coisa nos acusavam, que eu e a minha filha falávamos algo porque eles eram negros. E eu respondia: se eu fosse racista, jamais teria me casado com um negro. Meu Deus, o menino dele perseguia minha filha que gosta de jogar basquete. Dizia isso? Isso é esporte de negro, não é de branco. Fazer trança no cabelo é apropriação cultural. Assim, inúmeras acusações que supostamente éramos racistas até o dia 3 de janeiro desse ano. Chegamos de viagem das nossas férias, fomos no meu país passar o ano novo e passaram a lupa para desabonar alguém por racismo. Peraí que eu vou repetir essa parte aqui. Ela diz que passaram a lupa para desabonar alguém por racismo, porque segundo eles, todos da Inglaterra são racistas. E como não acharam nada, então o menino me disse: lá na minha terra eu não gosto das músicas do teu país. E eu respondi: não tem problemas, eu também não gosto das que tu escuta. E está tudo bem, ao final cada um tem um gosto musical. E foi isso que eu falei. Cris, quando chegamos em casa foi uma guerra, um menino envenenou o meu ex-marido, disse que eu era racista, preconceituosa, um monte de coisas. E ele veio me cobrar da pior forma, me disse que eu não era nada para falar isso para o filho. Tentei me explicar e não adiantou, fomos dormir brigados. No dia seguinte eu disse: precisamos conversar. Se eu fiz algo de errado para teu filho, eu vou pedir desculpas. Ele olhou para mim com um olhar de demônio e me disse: eu não preciso de conversar nada contigo, meu filho é em primeiro. Meu filho em primeiro, segundo e terceiro lugar, porque mulher eu acho em cada esquina. E além do mais, meu filho não mente e cala sua boca e que se termine esse assunto. Nossa, me subiu uma raiva, uma ira nesse momento. E eu disse: então pega teu filho, tuas coisas e vão os dois embora agora da minha casa. Isso era perto do meio-dia. Os dois pegaram o carro e saíram de casa. Não sei aonde foram. E Cris, eu cometi um erro. Eu estava tão nervosa e fui no mercado e comprei cervejas e comecei a beber. Quando ele voltou, eu já estava bêbada e eu nunca tinha bebido, mas com ele aprendi a beber. A discussão continuou, eu continuava bebendo e ele me acusando de infiel, racista. Segundo ele, eu estava mandando embora porque ele era negro e insistiu com isso até que eu bêbada concordei e ele me falou: você se arrependeu de casar com um macaco, borboleta? E eu repeti o que ele me falou. E ele disse: eu e meu filho somos macacos? E eu voltei a repetir a frase e ele estava me gravando propositalmente e é claro que editou os áudios. E adivinha, levou na polícia com 23 dias da briga, estava divorciada e ele por vingança me levou na polícia. Ainda o Ministério Público não se manifestou. Eu nomeei um advogado, ela quer dizer, contratei, né? Um advogado que irá me defender, porque isso é uma calúnia sem tamanho. Eu jamais fui racista. Tenho colegas de trabalho negras que vão me defender se for preciso. E Cris, fiquei arrasada, destruída, me sugou até a minha última energia.
me sujou com amigos, parentes, diz que tudo que é lugar sou uma criminosa racista. E eu cheguei no fundo do poço, até pensei em suicídio, tá? Repreendido em nome de Jesus. E foi ali que eu te encontrei. Ai, glória a Deus. Foi ali que eu te encontrei no teu canal do YouTube. E você veio a ser usada por Deus para me salvar. Que lindo, gente. Eu não dormia. Eu maratonava seus vídeos e aí entendi tudo. Eu jamais tinha ouvido falar sobre narcisismo. Comecei a escutar vidrada na tela do celular e minha mente se abriu. Falei com o meu advogado e me disse, fica tranquila, a maior prova que você não é racista é que você se casou com ele. E hoje estou fazendo tratamento psicológico, fiquei muito mal, só chorava. Enxergava uma pessoa de cor na rua e queria sair correndo, entrava em pânico e ainda tenho um pouco, mas a minha terapeuta me disse que desenvolvi um trauma. Eu penso que vou falar bom dia para uma pessoa de cor e que essa pessoa vai me prejudicar na justiça. Eu nunca entrei numa delegacia, nunca tive antecedentes criminais por nada. E isso que esse homem me fez foi muita canalice. E eu fiquei sabendo que uma pessoa me contou que o menino, o filho dele, falou para ela que o pai dele se casou comigo porque achava que eu tinha dinheiro e queria tirar algo. Os 2 primeiros meses foi terrível. Hoje estou melhor, estou fazendo terapia, está me fazendo bem. Já passou a fase da culpa e eu me culpava por ignorar os sinais e queria morrer até que Deus me revelou que foi um livramento através do seu trabalho. Quero aproveitar o meu relato e te dizer que durmo contigo, te ouvindo muito. Muito obrigado. Cris, o meu relato é enorme, mas tinha que trazer para ajudar muitas guerreiras. Ora por mim, por essa denúncia fajuta, que Deus faça justiça. Não desejo nada de mal para ele, apenas que Deus me ajude a limpar meu nome. Muito, muito obrigada. E ela finaliza dizendo, Deus te abençoe, querida. Só para terminar essa relação, durou 3 anos. E ela conclui, gente, vamos orar por ela, por essa causa na justiça? Vamos orar, né? Todos nós que estamos aqui, que o Senhor tocar no seu coração, mesmo não sabendo o nome dela, né? Eu sei, então eu estarei orando sim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. E lógico que isso é um absurdo, né? Como que pode? Chega a ser algo assim, sem noção mesmo. Mas eles fazem o que for preciso para tirar a nossa paz, para tentar nos destruir. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então fica tranquila, porque o pior de tudo, o que ele mais quer é causar mal-estar, é tirar a tua paz, é você não dormir direito, é você estar passando por traumas, para você ficar vendo pessoas na rua e ter medo. Não, tudo isso já caiu por terra em nome de Jesus, né? Esses seres são diabólicos sim, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, então fica firme nele. E essa guerra é espiritual, então você vence com jejum e oração. Não perca seu tempo, né? Lógico que você tem que ter seu advogado sim, porque as coisas estão acontecendo, mas a vitória já é garantida. Em nome de Jesus, você vai vir aqui contar ainda o final disso daí, tá bom? E fica a lição, pelo amor de Deus, agora que Deus te revelou. Nossa, me toca tanto o coração quando eu escuto relatos assim, que Deus usou os meus vídeos no momento que você mais estava precisando, quando você estava pensando em tirar sua vida, e ali caiu por terra todo o engano, toda a mentira do inimigo, e você foi liberta e tá aí dando a volta por cima. Nossa, narcisistas quando vem aqui, que deve estar cheio aqui, porque eles sempre vêm, escuta o que eu tô falando e vê que isso é real, que acontece, eles ficam doidos, surtadinhos aí. Por quê? Porque eles tentam e vê que não deu certo, né? É isso aí. Nós que temos o Criador do nosso lado, né? Que somos filhos amados do Senhor. Deus, ele é um pai muito bom. Ele cuida dos seus. E é tudo na hora perfeita dele. E fica aqui mais um testemunho de cura, libertação para a vida de todos que estão aqui assistindo. Compartilhe e fique em paz, viu, linda? Você é bênção. Linda com todo carinho, tá? Como ele falou, linda! Eu sou assim também. Eu gosto de chamar as pessoas de linda porque são pessoas lindas, assim. Somos todos lindos, lindas do Senhor. Escolhidas do Senhor. Agora essas pessoas com a intenção, né, a lábia deles, eles usam disso, na verdade eles não sentem o que eles falam, mas eles sabem que isso vai fazer com que você se sinta especial, né? Então de mim pode ficar tranquila que é sincero e verdadeiro. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Ele é santo.
e Ele é fiel. Então, fique em paz, tá bom? É isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse relato. Obrigada de coração, mais uma vez, por tudo que você escreveu. Eu amei as partes, você foi colocando sobre parte 1, parte 2, parte 3, parte 10 foi a última, fechando aí com chave de ouro. Deus é lindo e poderoso e nós ficamos aqui gratas a Ele, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda fará em nossas vidas e também através de nossas vidas. Beijos a todos no coração. Deus abençoe grandemente e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.